pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou trazer algumas podas que eu fiz há 15 dias atrás para mostrar para vocês como que tá, né? Se já deu algum resultado aqui. E começando por esse cotiledon, olha aqui que gracinha, pessoal. 15 dias depois da poda, já tem folhinhas novas, brotinhos vindo. Tá vendo? Tá bem pequeno ainda, mas já tá brotando. Olha o outro. Aí eu fico encantada, pessoal, quando eu vejo assim, ó, a resposta, né? É muito gostoso. A gente vê a multiplicação da plantinha através da poda. Outra coisa, ela não tem ainda raiz, mas ela já começou a soltar folhas novas. Aqui por baixo também veio outro broto, depois que eu podei. O que que aconteceu? Quando a gente faz a poda, né, a gente retira aqui, ó, a parte superior da planta, o segmento da planta, ela vai criar novas brotações, ela vai ficar mais resistente, ela vai ter menos folha para alimentar, então vem os novos brotos, né, e esses brotos eles desenvolvem muito bem quando a gente faz essa poda. Então, muitas pessoas, às vezes, têm muito medo, né, de fazer poda, principalmente quem é iniciante, vê uma plantinha bonita, não tem muita experiência para cuidar dela. Então, quando vê uma plantinha bonita, fala assim, eu tenho medo, porque vai que eu faço alguma coisa e vai dar errado, né? Eu sempre aqui, eu recomendo para vocês, falo que não tem problema, porque eu faço sempre e dá muito certo, né? Aqui eu fiz o corte da parte de cima da planta e já coloquei no próprio substrato, né? Então eu diminuí um pouco a rega, não reguei nos primeiros dias, mas continuei regando depois, normalmente, né? E ali, ó, tem brotinho por todo canto surgindo. As que estavam nas ponteiras estão com folhinhas igual vocês viram naquela primeira que eu mostrei. Essa aqui, ó, que é uma planta que já está desenvolvida com raiz, tem folhinha nova. Essa daqui também já tem folhinha nova do mesmo jeito. Então, apesar de não ter raiz ainda, eu vou mostrar para vocês que não tem. Quer ver? Essa aqui, ó, ela não tem raiz ainda. Tá vendo que tá desidratada as folhas de baixo? Isso é normal, porque quando eu fiz a poda, ela não tem raiz, ela vai alimentando dessas folhas de baixo. Então, coloquei no substrato normalmente, ela vai continuar o desenvolvimento dela através dessa reserva que ela tem na própria folha. Então, as folhas de baixo são as folhas que alimentam a planta no geral, né? As folhas aqui do centro aqui, ó, vão criando força para continuar a vida dela. Então, é da natureza mesmo, né? As folhas de baixo são sempre as primeiras folhas que surgem na planta. E desde que ela vai alimentando ali, ela vai desenvolvendo muito bem. O sol abriu agora aqui, pessoal, tá bem quente. Agora é de manhã, 10 e pouco da manhã. Então, ela tá com essas folhinhas desidratadas, mas não tem problema nenhum, né? Agora, de acordo com ela vai desenvolvendo raízes, ela vai começar a hidratar novamente. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, que eu fiz até no mesmo dia, foi esse aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho pra cá, porque eu acho que o sol, não sei se a luz fica melhor aqui pra vocês ou aqui, ó. Eu acho que aqui fica, não sei, fica bonito, mas eu prefiro assim. Aqui tem uma sombra da parte da varanda, vou colocar aqui atrás. Esse, eu também cortei as ponteiras, né? De todas as partes aqui, ó. Eu retirei as pontas e fui colocando as rosetinhas aqui para ele poder ir aumentando. Esse é o Sedum Aurora e ele já tá brotando. E a parte que eu cortei, por que ela ganhou mais coloração? Ó, como vocês podem comparar aqui, a parte que tá com raiz, as que estão cheias de raízes, que são as plantas mais velhas, continuam com verde levemente rosado. As que estão cortadas, por quê? Que elas estão mais coloridas, é porque elas sofreram estresse, né, pessoal? Quando ela passa por um estresse, como é cortar, ficar sem raízes, ficar sem rega, eu diminuí muito a rega dessa planta, porque ela estava sem a raiz, igual o modelo que eu mostrei para vocês anterior, do vaso anterior.
Fiz a mesma coisa, tirei bastante a rega e fui regando aos poucos, comecei a regar agora, normalmente. Então elas estão mais estressadas, dá para perceber de cima quais são as plantas que foram ponteiras decapitadas e as mais verdinhas são as que já estavam plantadas. Então por isso elas têm essa coloração diferenciada uma da outra, né? Mas estão muito bem, olha essa cor. O Sedum Aurora, ele bem estressadinho, ele é maravilhoso. Eu não deixo ele ficar tão estressado porque eu sempre não tiro muito a rega. Eu tenho dó, né, de tirar muito a rega. Tem pessoas que deixam ficar até um mês sem água nenhuma e aí ele fica vermelho demais, pessoal, porque essa rega, ela é muito importante para manter a planta viçosa e verdinha, né? Se você tira, ele fica normalmente assim, bem estressadinho. Usei ele aqui no sol de novo para vocês verem nas duas formas, porque ele aqui no sol, para eu mostrar para vocês, eu que não tô vendo, entendeu? Aí eu coloquei na sombra para eu explicar direitinho, para saber o que eu tô mostrando, porque aqui ó, eu já não tô vendo muita coisa não. Através aqui do celular, para mim não fica a imagem muito boa. Só no vídeo mesmo para vocês que dá para ver muito bem, né? Aí dá para vocês terem a ideia aqui da separação das cores. Resultado aqui, pessoal, do coração partido, né? Quem me segue sempre tá acompanhando aí tudo que eu faço. Esse coração partido tava no formato de árvorezinha. Ele tava muito bonito, uma árvorezinha linda. Mas aí começou a secar da raiz para cima. Não sei, ele não tinha problema nenhum. As raízes dele estavam fininhas, mas ele secou, né? Não sei o que aconteceu. E eu, para salvar ele, eu passei ele para esse vaso pequeno, fiz a poda. Então eu cortei todos os galhos, eliminei o caule principal e plantei ele aqui. As folhas que estavam mais longe da raiz são essas que já estão bonitas, né? Eu vou deixar no sol para vocês terem uma imagem mais bonita. Eu não consigo ver, mas aqui eu já consigo falar porque eu vou ver ele não através do celular. Eu vou olhar para ele, não que eu tô gravando, senão não vejo o que eu tô fazendo não. Então aqui vocês podem ver que tem alguns que estão com as folhinhas murchas. Essas folhinhas murchas ainda não estão hidratadas, né? Mas a parte que já hidratou novamente, olha, já recuperou bem. E eu consegui salvar ele através dessa poda, né? Se eu tivesse medo de estar retirando o substrato, talvez eu perderia ele, porque ele realmente ele ia secando de baixo para cima. Eu falo sempre sobre poda aqui, pessoal, gosto demais de poda. Faço sempre podas. Quando não é poda para aumentar o vaso, encher o vaso, eu faço poda estética, né, na planta. Faço na Portulacaria afra, faço na Jade, que eu gosto muito de manter elas sempre bonitas, sempre com um formato interessante, né. Hoje eu vou estar podando a minha Jade. Minha Portulacaria afra, uma delas eu vou podar e eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo essa poda. Mais uma vez, poda estética, não é nem para render mudas, né? Para tirar mudas dela, eu não preciso de mais mudas dela, eu preciso apenas de fazer ela ficar no formato que eu tô, né, esperando que ela fique. Então, para isso eu vou estar fazendo essa poda e vocês vão estar acompanhando comigo aí agora. Aí aqui, pessoal, o que eu vou estar fazendo? Eu vou cortar as pontinhas, bem pontinhas mesmo, todo o tamanho dela. Eu vou estar tirando o excedente do tamanho dela, que eu quero que ela fique com a circunferência mais fechadinha. Então, tudo que ela cresceu, eu vou estar cortando aqui, ó. Aí eu vou estar fazendo a volta, toda a extensão dela. E mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Tudo que eu cortar vai ser mais ou menos esse mesmo tamanho aqui, ó. Todos os tamanhos, tá vendo? As pontas desse tamanho aqui, ó. Assim. Então, eu sei que eu vou estar deixando ela mais ou menos arredondada, né? Fazendo esse tipo de poda. Essa poda já tem um tempão que eu tô fazendo nela, para ela poder ficar com essa aparência, né, de planta bem compacta, redondinha, já tem um tempão. Faço sempre com essa faquinha, viu, pessoal? Dá super certo. Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer com tesoura, é o mais adequado, mas eu não tenho tesoura. Eu vou na faquinha, já tirei essa faquinha para isso.
Ela é da minha jardinagem. Cada um com suas manias, né, pessoal? Eu tenho alguns, coloco colher para fazer jardinagem. E assim eu vou fazendo, ó. Tive que trocar de lugar aqui, pessoal, porque chegou um som ali na rua, um som alto, né? Por causa dos direitos autorais de música. Aí eu coloquei ela aqui e já fiz a poda toda. Olha o tanto de corte que eu fiz, olha o tanto de galinho que eu tirei. Cada galinho desse aqui, ó, é uma nova muda. Eu não vou jogar fora, não vou descartar. Vou colocar eles todos no vasinho ali fincado e depois eu vou dando pra alguém, né? Quem não tem, aí vai pegando aqui. Aí aqui, ó, a poda ficou assim. Toda a circunferência foi podada e todos os galhos podados do mesmo tamanho. Então, eu fiz com que ela ficasse mais leve, né? E perdeu várias pontas de galho mesmo, em todo o redor dela. E observo também, pessoal, que ela já tá ganhando bastante diâmetro aqui, ó. Ela tá ficando bem mais grossinha, o caule dela já tá ficando bem mais interessante depois que eu fiz essa poda. Com essa poda agora, eu acho que completa umas 5 ou 6 podas que eu já fiz com ela, desde quando eu comecei a planejar fazer bonsai dela. Neste vaso aqui é a primeira poda, né? Que eu plantei ela tem 1 mês e pouco. E é a primeira poda que eu faço depois que eu coloquei ela nesse vaso aqui. Então, ela ficou desse jeito. Depois eu vou mostrar para vocês, né? Sempre eu vou estar trazendo ela e mostrando para vocês, atualizando, né? Cada vez mais que ela brotar, ela vai cada vez mais ganhando mais brotações e ela vai ficando cada vez mais coberta aqui de brotos. Então ela vai ter mais galhos, né? O que vai fazer ela ficar uma planta bem interessante, com mais galhos e caule mais grosso. Se eu deixasse ela crescer, ela ia perder a quantidade de galhos, ia crescer, ia ficar só maior, né? Eu não quero ela maior, eu quero ela compacta, com bastante galho, uma cobertura bem maravilhosa aqui na copa e tronco bem grosso. E o vaso não é tão pequeno não, esse vasinho aqui dá para ela ramificar muito bem, dá para ela desenvolver bastante raiz. Quando eu ver que tá demais, pode acontecer de passar um período muito longo sem trocar o substrato, ela ficar com muita raiz, eu retiro daqui e podo também as raízes dela, né? Que aí ela vai ter que renovar as raízes dela e essa vai dando essa característica rústica de uma planta, né, que a gente escolhe para ser um bonsai. Lembrando, né, pessoal, que eu não sou especialista em bonsai, não sei bem pouquinho, mas o pouquinho que eu sei, eu tô colocando em prática aqui com a Portulacaria afra, que é uma planta também muito fácil de fazer bonsai dela. Para quem gosta de bonsai aí, comece pela Portulacaria afra, que não vai ter erro. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.